Gente, estamos aqui mais uma vez com o Roteando a Graça, aquele bate-papo extraordinário com muitas pessoas boas. Estamos aqui mais um dia para falar de coisas boas, juntamente com o meu mano Francisco. Diga aí, Francisco. Fala, galera, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, né, batendo um papo, dialogando, falando sobre Jesus com amigos, né? E é isso aí. Tenho certeza que Deus já preparou algo muito especial para nós nessa noite. E como vocês já sabem, nós estamos aqui com duas joias raras aqui nesse podcast de hoje, que é o Felipe Santos, pregador, conhecido como grande testemunho também, que ele já vem pregando, mencionando, e também o cantor Rodriguinho Vieiros, que também tem a sua participação com a gente hoje, e eu quero dar essa oportunidade para o Felipe Santos, na verdade, para expressar sua alegria nesta noite também, para esse público maravilhoso. Paz de Cristo, gente, é um motivo de muita felicidade, muita alegria poder estar aqui participando, né, desse projeto ao qual nasceu no coração de Deus para o coração dos servos do Senhor. Meu amigo, pastor Elias, pastor Francisco, são uma bênção. Está aqui juntamente com o profetinha. Isso aí. Não tem nada no mundo que possa pagar isso. É um prazer e uma honra poder estar aqui. Eu creio que Deus, ele vai falar muito através dessa conversa. Vai ser bênção. E também a presença desse cantor, como já foi dito pelo nosso pastor Felipe Santos, o nosso cantor Rodriguinho Vieiros também aí expressa sua alegria com a gente. Glória a Deus, motivo de muita alegria estar aqui juntamente com o pastor Francisco, pastor Elias, que são muito amigos nossos. E não tem palavra para expressar a felicidade de estar aqui com vocês hoje. Eu creio que Deus se fará presente como Ele já está neste lugar. Muitas perguntas, muitas conversas, diálogos espirituais, e tá aberto para você participar também, e não deixa de se inscrever, né, Francisco? Diga aí, Francisco. É isso aí, faça a sua inscrição pelo site, faça a inscrição pelo Instagram, pelo YouTube, ativa o sininho, compartilha, que com certeza Jesus vai estar abençoando não só a sua vida, mas também de todos aqueles que forem alcançados aí através de você. Lembrando que a gente precisa de 1000 inscritos, tá bom? No YouTube, pra gente começar a fazer a nossa live aqui ao vivo, tá certo? No Instagram, @Roteando a Graça, no YouTube, a mesma coisa, e vocês vão estar interagindo com esse Roteando a Graça, que tem sido uma benção, vai ser benção para a vida de muita gente. Eu vou deixar já o espaço, Francisco tem várias perguntas para fazer, daqui a pouco também eu quero fazer algumas perguntas, porque vocês sabem, gente, cada vez que a gente vai se aproximando, nós vai conhecendo, nós vai tendo uma intimidade com cada um dos irmãos que aqui chegam, que aqui expressam a sua alegria. Então, Francisco, fique à vontade, deixa esses homens também à vontade aí para expressar a sua gratidão, a sua alegria. Vamos ser polêmico, vamos fazer uma agitação. Aquela daquele pergunta jeito. que ninguém quer fazer, Vamos vai acontecer rotear. aqui. Vamos perguntar. Vamos rotear. Deixar o povo assustado já, não. Vamos lá. Não, tô brincando, gente. Fiquem em paz. Aqui é um ambiente leve, um ambiente gostoso para poder abrir o coração, falar de Jesus. Essa é a nossa ideia. Nada mais além do que isso. Mas vamos lá. Pastor Felipe, cantor, profetinha, Rodriguinho, né? Vamos lá. Eu quero que vocês possam, assim, abrir o coração e falar, assim, de uma forma direta, claro, como vocês são, né? Quem é você? Hoje a gente está apresentando um pastor, um cantor. Mas e aí, quem é você? Da onde que você veio? Porque tem muita gente que te conhece. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já conhecem vocês, porque vocês já têm uma rodagem já no Rio de Janeiro, e não é pequeno, já tem uma história. Mas tem muitas outras pessoas que não conhecem. Então, a minha pergunta inicial é essa. Quem é você? Me fala um pouco. Eu quero que você abra o seu coração e fale assim, olha, eu sou pai, eu tenho filho, eu sou casado, estou no ministério tal, para que a gente possa começar esse bate-papo aí bem gostoso aí. Eu sou um rapaz que, ainda quando jovem, né, eu decidi vencer na vida. Decidi deixar as práticas ao qual eu praticava e vencer na vida. Perdi a mãe muito cedo, aos 15 anos de idade, né? Vivi uma fase da minha vida onde eu não tinha ninguém do meu sangue próximo a mim, né? E me perdi na vida, e tudo que vocês possam imaginar ou até mesmo pensar que é errado, eu cometi em minha juventude. Eu fiz parte do tráfico, fui assaltante, fui pichador,
participei de torcidas organizadas, fui para baile funk de corredor. Tudo que era errado eu me envolvia, né? Porque a perca da minha mãe doeu muito dentro de mim. Desestabilizou. Mexeu com a minha estrutura assim, de uma forma que eu acreditava que a minha mãe ela não tinha morrido. Eu não fui no enterro da minha mãe, não consegui ir, vi minha mãe entrar em coma na minha frente. Meu Deus. Né? Aquilo ali me deixou num estado de choque. E no enterro dela eu não consegui ir. E por causa disso, ao não ver, né, aquele momento, o sepultamento, eu acreditava que a qualquer momento a minha mãe ia passar pela porta. E sem ninguém perceber, sem ninguém ver, eu sofria com isso. E sofri durante anos. Ficava esperando minha mãe chegar, minha mãe não chegava, eu entrava para dentro do quarto, ou então para uma parte mais isolada da casa. Qual era a sua idade? Na época eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. E eu sofri com esse trauma até meus 22 anos de idade, né? Foi até eu ser preso, passar os processos dentro da cadeia, a primeira vez, né, que eu fui preso, e até eu ter tido um encontro com Jesus. Jesus me libertou desse trauma. Glória a Deus. Jesus me curou desse trauma. Mas no período em que esse trauma ele falava mais alto dentro de mim, né, onde eu me perdi, fiz as besteiras que eu fiz, né, ninguém sabia. As pessoas não entendiam, até porque eu não sofria na frente de todos. Não sofria em meio ao público, mas em secreto. Era sempre quando eu estava sozinho que eu chorava. Era sempre quando eu estava sozinho que eu perguntava a Deus por que todo mundo tinha mãe, todo mundo tinha uma família e eu não tinha, né? E isso foi me levando para caminhos que esses caminhos fizeram eu sofrer muito. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, me alcançou, né? Eu costumo dizer, até mesmo para minha esposa, para alguns amigos e por onde eu passo, que eu acredito que eu não sou digno e merecedor de viver o que eu vivo hoje, né? Isso é a graça, né? Porque eu me perdi de verdade. Fui líder de facção, né? Lá dentro do Complexo Jericinó. E a graça de Deus, o poder de Deus é tão grande que hoje, os mesmos presídios que eu passei em mais de 10 presídios. E hoje eu entro dentro desses presídios para poder anunciar o Evangelho. Aleluia. Né? E, então, é só Deus que faz isso. Mas o Felipe, outrora, era um jovem com a mente embaralhada, embolada. E isso fez eu me perder e fazer muitas coisas erradas. Mas Jesus olhou lá dos céus e falou que assim, ó, para o mundo não tem mais solução, não tem mais jeito, mas para mim tem. Né? Por isso que eu costumo dizer que eu vejo, às vezes, algumas pessoas julgando, criticando, apontando, né? Algumas pessoas que estão na vida, infelizmente, a gente precisa falar, isso é verdade. A vida até dentro da igreja mesmo, tem que morrer, tem que pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Só que eu sempre costumo dizer que aquele que tem poder de julgar, ele não julga, ele é o advogado. Né? Então, ele escolhe amar. Entendeu? Então, hoje eu vejo, através da minha vida, que por mais que não há possibilidade nenhuma de transformação, quando Jesus quer fazer, ele faz. Até porque, por mim mesmo, eu não queria ser transformado. Eu gostava de fazer o que eu fazia porque eu pensava que o que eu fazia preenchia o vazio que a minha mãe causou dentro de mim. Mas Jesus olhou e falou assim, eu não vou te perder. Tentei correr, tentei fugir. Por diversas vezes ele usou pessoas que me amavam, usou pessoas que eram como uma família para mim e continua sendo até os dias atuais. Mas aquela rebeldia, né, de jovem, né, de querer entender o porquê que estava vivendo aquele processo e não conseguia entender, era tão grande, mas tão grande que eu rejeitei ajuda, eu rejeitei os investimentos daqueles que estavam em minha volta, mas Jesus olhou para mim e falou assim, tu pode até tentar fugir. É onde saiu até um livro meu, né? Mas qual o nome? Do meu propósito ninguém foge. O nome do livro é Perseguido pelo Propósito. Né? Eu tentei fugir do propósito, mas o propósito me perseguiu. Né? Eu quebrei braço, não deu jeito, né? Até que eu parei dentro de um hospital, dentro de um quarto de vida ali com tuberculose, colocando sangue para fora, prestes a morrer. Jesus entrou pessoalmente e durante 40 dias ele me evangelizou.
E em meio aquela conversa, aquele particular, foi impossível, Aleluia. né? Eu permanecer no mesmo caminho que eu me encontrava. Tive um encontro ali com Jesus, dentro daquele quarto de vidro, e ali Jesus mudou a minha história, ele mudou meu pensamento. Porque eu não gostava muito de crente. Eu ia para alguns terreiros, eu acreditava que quem me protegia era Jorge, né? Só que quando o negócio se estreitou de verdade, eu falei que assim, Jorge montou no cavalo e saiu voar, te deixou na mão. eu acho que até o cavalo ele abandonou. Gente, que testemunho maravilhoso. Casado? Hoje sou casado. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Só que esses 2 filhos que eu tenho não é do meu casamento, era da época que eu era do mundo, né? Aquela época de menino levado, Sim, sim, né? sim. Que aprontava e tal. Mas meus filhos são uma bênção. Deus Coisa cuidou nos mínimos detalhes dos 2. Coisa linda. Né? E eu acho que um dos maiores presentes que Deus me deu foi o cuidado e o zelo dele pelos meus filhos. Aleluia. Porque a minha maior preocupação é quando eu me lancei, quando eu mergulhei, né, para viver o propósito, foi eles, né? Só que Deus falou para mim que assim, ó, faça o que você tem que fazer, porque deles quem vai cuidar sou eu. Aleluia. E hoje eu vejo os cuidados de Deus nos mínimos detalhes. Por isso que eu me entreguei devendo 14 anos de cadeia. Esse encontro que eu tive com Jesus Você dentro não do foi quarto. preso, na verdade, porque te encontraram, por ser Não, foragido. Você resolveu se entregar, né, para fazer a obra de Deus com o nome limpo, né? Nesse encontro que eu tive com Jesus dentro do quarto de vidro, eu entendi o verdadeiro propósito de estar em Cristo Jesus. Sim, sim. Né? Ele não facilitou para mim. Ele poderia ter facilitado, ele é Deus. O controle de tudo está nas mãos dele. Exatamente. Mas o que adiantaria ele facilitar, né? Se através dele facilitar, isso poderia me atrapalhar lá na frente. Eita. É tratamento de pai para filho. Então ele falou que assim, ó, eu vou mudar a sua vida. Foi o que ele falou para mim durante 40 dias naquele quarto de vida. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou fazer você viver coisas que você nunca sonhou em viver. Só que tem um porém. Para que tudo isso venha acontecer, você precisa ligar para o 90 e se entregar. Meu pai. Você quer ver eu mudar a sua vida? Você quer ver eu mudar a sua história? Eu falei, quero. Ele falou, então começa a entender que na minha presença não é do seu jeito. Eita. É do meu jeito. É o verdadeiro evangelho. Né? A gente paga um preço, né, que diante do preço que ele pagou não é nada. Verdade. Né, para poder viver tudo aquilo que ele preparou e reservou para as nossas vidas. Agregando a esse testemunho, me fez lembrar aqui, né? Eu lembro, Francisco, que eu também estava com mandato de prisão. E a minha irmã, Glorinha, eu e ela tava com uma vigília para dirigir lá no Tabajara. A Bala Tabajara. E já estava tudo preparado, cara. E eu com mandato de prisão já estava já uns 2 anos e 7 meses. E detalhe, pregando, viajando, fazendo a obra, e não acontecia nada comigo. E eu achava assim, rapaz, Deus limpou meu nome e as coisas tá funcionando da forma assim que eu menos esperava. Aí cheguei na Uruguaiana ali, né? Passou um camarada gritando, troca o seu celular pelo velho, pelo novo, você só paga a diferença. E nessa, faltava 3 dias pra vigília e nessa daí eu fui trocar o celular com o camarada. Aí ele pegou meu celular, R$300 em dinheiro e sumiu com o meu celular, rapaz. E eu com contato de muita gente, todo mundo querendo saber da vigília e tal. E eu fiquei procurando aquele camarada e fui achar ele lá na Central, perto da Providência ali. Aí quando achei ele, peguei ele, dei um mata-leão, joguei ele no chão, rapaz, me dá meu celular e veio o centro presente, a polícia. O que tá acontecendo? Ele me roubou aqui, entendeu? O cara falou, é teu celular? É, tá com meu dinheiro também. Aí pegou no bolso dele meu dinheiro, o celular, falou, desbloqueia o celular pra ver se é teu mesmo. Fui lá, desbloqueei. Ele falou, então agora tu vai ter que ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência lá contra ele. Aí eu falei, meu pai, é hoje. Aí quando eu cheguei lá, rapaz, eu entrei, era por volta de 12h, 1h, e foi dando 9 horas, ele, pô, tu não é fulano de tal? Sim, Eliezer, seu pai é Geraldo Tomé, sua mãe Maria Aparecida, você mora em Copacabana, na época eu tava na casa da minha irmã, pastora Glorinha, e de repente ele falou assim, rapaz, você faz o que da vida? Eu falei, sou pastor, pregador do evangelho. Aí ele falou assim, pastor, infelizmente você vai ter que ficar preso também, junto com o cara que te roubou. Meu Deus. Aí,
Ficou eu e o camarada que me roubou, rapaz. E detalhe, eu não sei se a minha irmã pode falar muito mais, Angélica, por mim, porque na época eu deixei um bolo de dinheiro com ela, que deveria estar com uns 3 mil. Assim, que eu tava comprando muita coisa pra vigília e deixei com ela. Aí ela foi levar lá o dinheiro, quando ela ficou sabendo que eu fiquei preso. E eu falei assim, Angélica, traz lanche pra mim que eu tô morrendo de fome aqui dentro. Entendeu? E o delegado viu, pela forma de eu ir lá para prestar o boletim de ocorrência, então ele viu que, assim, como se eu não soubesse Você que não estava... sabia do que estava acontecendo. Mas eu sabia, entendeu? Eu sabia. Aí, de repente, eu falei assim, Angélica, o que acontece? Eu quero comer. A Angélica, não, vou comprar um lanche para você. E o cara que me roubou estava no mesmo espaço que eu. E o tempo todo ele virava para mim, pastor, quer dizer que você era ladrão também, né? Eu fiquei atribulado, eu falei, camarada, pelo amor de Deus, fique quieto, meu filho. Você já tá, olha onde você me fez eu parar. E ele tá assim, pastor, se você é pastor então, já que já foi preso que você roubava, né? Então pelo menos um lanche você tem que pagar para mim também, né? Rapaz, eu falei, meu amigo, eu pago o lanche só pra você ficar calado aqui dentro, porque senão... eu vou sair da graça contigo aqui. Aí tá bom, de repente paguei ali, beleza. Aí o que aconteceu? Né? Eu fui preso. Fiquei ali em Benfica, 18 dias. No último dia, eu fiquei questionando a Deus, porque eu achei que um cara que já estava preso há mais tempo falou assim comigo, irmão, um 5-7, no mínimo você vai pegar aí uns 12 anos, vai marchar uns 12 anos. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Meu Deus, eu vou ficar esse tempo todo. Sendo que eu já estava fazendo a obra de Deus lá dentro. Eu já tinha batizado com o Espírito Santo, era manifestação de demônio quase todos os dias no culto. Aí chegou uma irmã e falou assim, sabe por que Deus te colocou aqui dentro? Aí eu falei assim, não faço a mínima ideia. Ele falou, Deus te colocou aqui dentro porque para pregar a palavra dele não se prega com nome sujo. Meu Deus. Forte. Para pregar a palavra de Deus se prega com nome limpo. Tu vai cumprir Aleluia. esse pequeno tempo, ô glória. Aleluia. Aleluia. Tu vai cumprir esse pequeno tempo aqui. Mas eu vou tirar você daqui e vou soprar o teu nome aí fora. Tu vai fazer coisas que tu menos imagina. Tu vai para lugares que tu menos imaginava estar. Então eu entendi, como o seu testemunho aqui, eu entendi que tem coisas que acontecem na nossa vida que não é para nos matar. É para abrir um caminho. E se a gente tivesse com essa pendência, o caminho seria limitado. E quando Deus tem uma promessa na nossa vida, Deus quer que essas limitações sejam dissipadas da nossa vida. E Deus falou assim, tu vai pregar a minha palavra, mas com nome limpo. Aleluia. Entendeu? Posso simplificar isso aqui? O senhor também foi perseguido pelo propósito. Foi perseguido. É o tema deste livro, né? O propósito. Por conta do propósito, por causa do propósito, a gente percebe que há uma guerra muito grande, né? Muito grande. Deus, ele tem essa mania, né? Ele poderia ter facilitado, mas não vou facilitar, vai ser do meu jeito. E do jeito dele sempre é melhor. É verdade. Não é fácil, mas é o melhor. Eu até tentei fugir, mas... E quando ele fala assim, esse é o propósito, tem que viver o propósito. Essa graça maravilhosa, ela nos Eu atrai orava, de eu tal falava assim, forma Deus, que... faz cair, faz do processo sumir da VEP. Entra lá dentro da VEP. Quantas vezes eu fiz essa oração, meu pai? Aí Deus falou assim, meu filho, eu não mandei você fazer besteira. Não, não. E detalhe, tem um detalhe, né? Eu lembro que quando eu cheguei no presídio, né? Tudo muito novo, que eu já tinha sido preso quando eu era de menor, né? Então quando eu cheguei, que eu vi aquele tanto de gente assim, tudo com aquelas tatuagens esquisitas, meu amigo. Falei, Senhor, a vigília é 3 dias. Falei, meu pai, por que o senhor não deixou pelo menos eu fazer a vigília? Era 3 dias, a bala Tabajara. Rapaz, já tava E a em vigília? cima. A dúvida, a vigília aconteceu? Não. Não aconteceu não, pastor. Não, foi um reboliço, cara. Um reboliço. Meu Deus. Entendeu? E detalhe, eu desapareci, na verdade, 18 dias sem comunicação, sem nada. Ninguém sabia. Detalhe, quando eu cheguei lá dentro, meus irmãos já sabiam, né? No caso, a pastora Glorinha, minha outra irmã, enfim, a família já sabia. O que aconteceu? Quando eu cheguei dentro do presídio, os presos falaram assim, tu é pastor de rua? Aí eu perguntei para um camarada lá, falei assim, o que é pastor de rua? Aí, tu é consagrado lá fora? Ah, sim, sou pastor, já vim consagrado. Aí ele falou, pastor, foi Deus que te mandou. E eu pensando assim, por que não mandou teu pai?
Né? Que foi Deus que te mandou. Por que não mandou teu pai? Mandou logo eu. Aí eu falei, pastor, Deus te mandou, tu vem pra cá, pastor. Sabe por causa de quê? Porque o pastor que dirigiu o culto aqui na cela foi embora ontem. Então não ia ter culto. E Deus trouxe um pastor para dar continuidade na obra ali. Então eu até entendi que foi um tempo muito curto, entendeu? Porém, Deus fez coisa tremenda ali. Deus batizou com o Espírito Santo. Eu consagrei um diácono lá dentro, que hoje é presbítero, lá em Petrópolis, na igreja do pastor, que você vai muito lá. Inclusive, ele falou muito de tu. Pastor Luciano. Pastor Luciano, entendeu? Pastor Luciano é uma benção. E lá tem um jovem chamado Diego, né? Que é o presbítero dele lá. Inclusive, quando ele viu um cartaz, que a gente estava junto no cartaz, que a gente ia pregar lá, ele falou, pô, Felipe, vem aqui direto, tal. Entendeu? Eu falei, o Felipe é benção aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, eu vi que naquele momento foi necessário passar por aquele processo, né? Então eu tenho uma palavra de Deus para quem vai ver, para quem vai ouvir, para quem vai se testificar que eu estou falando aqui. Existe coisa que tu vai ter que passar. Deus tem um poder de tirar, mas existe coisa que tu vai ter que passar. Ah, Senhor, mas eu não vou suportar. Ele conhece a tua estrutura. Se ele permitiu você entrar, você entre confiando que ele vai te tirar dessa situação. Porque o que não te mata te fortalece. Né? Hoje, a diferença do meu testemunho, né? Tem assim, é bem pouco do pastor Felipe, sim, porque verdade. Ele se entregou. No meu caso, eu não me entregaria nunca, eu estava fugindo. Eu me lembro uma vez que eu dentro da rodoviária de BH, eu desci para pegar um ônibus e eu vi a Polícia Federal pedindo um documento de todo mundo que estava entrando dentro do ônibus que eu ia entrar. E quando eu bati o olho, meu coração gelou, eu peguei a mala, saí correndo e saí da rodoviária e perdi a agenda aquele dia. Não fui pregar, eu falei, meu Deus, ia ser preso aquele dia. Entendeu? Mas Deus criou uma situação só para limpar o nosso nome. Então, eu acredito que tem pessoas que vão... Eita, Jesus, que mistério. É mistério. Mistério. Aleluia. Laia sou revácia. É mistério. Ecaia sou, rebaia sai. Meu Deus, que presença essa daqui, meu Pai. Tem pessoas que vai ver e vai ouvir esse testemunho que está todo enrolado na justiça. Aleluia. E Deus manda dizer que vai limpar o teu nome. E não é da forma que tu quer. É da forma em que Deus quer. E Deus vai permitir tu passar. Oh, aleluia. Deus vai permitir tu passar, mas tu ficarás com o nome limpo. Tu vai poder tirar o seu passaporte, tu vai poder ir para fora do Brasil, tu vai poder viajar para outros estados. Você não será mais limitado a espaços curtos, porque peixe grande não cabe em aquário pequeno. E Deus está dizendo, eu vou soprar o teu nome, mas assim como eu fiz com o pastor Elias, com o pastor Felipe, com o pastor Francisco, com o nosso irmão Rodriguinho também, que teve uma mudança, por mais que não passou por uma situação igual a nossa, mas que teve também uma experiência. Deus está mandando te dizer que Ele vai mudar o teu quadro de vida, Ele vai limpar o teu nome. E se tu crer, tu verás a glória de Deus. Estou sentindo uma presença de Deus muito forte só aqui. Só para testificar o que o senhor está fazendo. Ai, Deus. Eu estive dentro de um presídio lá no complexo de Jericinó, lá em Bangu. E aí eu preguei numa cruzada, né? Que tinha quase 1000 presos. E assim que eu terminei de ministrar a palavra, um jovem me chamou chorando. Meu Deus. Pediu para me dar um abraço. Esse jovem veio, me deu um abraço. Virou para mim e falou que assim, a sua história de vida marcou a minha vida. Aleluia. E assim como Deus fez na sua vida, Deus também vai fazer na minha vida. Amém. Eu falei, eu creio, rapaz, Deus vai fazer. Eu falei assim, Deus não vai fazer igual Ele fez na minha não, Deus Ele vai fazer mais na sua. Aleluia. Mais. Né? Aí Ele falou, eu creio. Mas assim como Ele fez na sua, Ele está fazendo na minha. Eu falei, só que aquilo colocou um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu falei, por quê? Ele falou, porque há uns 3 meses atrás, eu estava dentro de um quarto com um prato de cocaína, cheirando cocaína, e pensando em se matar. Meu Deus. Eu usava droga e algo soprava na minha mente e falava que assim, se mata. A vida acabou para você, não tem mais jeito para você. E de repente, eu ali atordoado dentro daquele quarto, eu peguei meu telefone. Quando eu peguei meu telefone, caiu um vídeo seu no TikTok. E aí, quando eu olhei assim, você falava assim, e o meu pai falou, não faz isso. Aí eu falei,
tentei tirar o vídeo, não consegui tirar. Só que quando eu tirei, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não faz isso o quê? Aquilo me chamou a atenção. Eu voltei. Quando eu olhei, era o seu pai falando para você não se entregar. E você virando para ele e falando assim, eu vou me entregar sim. Eita. Porque Deus mandou e eu vou viver o propósito que Ele estabeleceu sobre a minha vida. Aleluia. Exatamente o vídeo que você estava contando o seu testemunho e falando na forma que você se entregou caiu para mim. Aleluia. Foi E no quando aquele podcast? vídeo caiu para mim, não, foi num culto celebrai. Num culto Sim, celebrai. sim. Aleluia. Quando aquele vídeo caiu para mim, na mesma hora, algo falou assim comigo, faça o mesmo. Aleluia. Você não vai se matar, faça o mesmo. Aí eu assustado, olhei para ele e falei, e aí, o que você fez? Ele olhou para mim e falou assim, olha eu aqui. Eita, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Então tudo que sai daqui tem direção. Tem direção. Ela é prova. Micai, Jorremaia. Deus vai usar vocês Aleluia. para trazer pessoas aqui. Lemiando, Querrebaia. Para arrancar pessoas de dentro de quartos. Aleluia. Para arrancar pessoas de prisões que ninguém vê. Lá, Ai, Joe. é só- Pessoas que já têm um projeto de se enforcar, de enfiar a faca no peito, de dar um tiro na sua própria cabeça. Deus está falando comigo aqui, Dereb, que o que Deus vai fazer, oh, aleluia, através desse projeto que Ele presenteou a vocês e através das pessoas que virão para cá. Tem pessoas que vocês vão marcar que não vão nem conseguir chegar. No Bicai, porque só vai participar quem está direcionado por Deus. Carabada cala-sai. Porque o propósito é muito grande. Lá, vou falar algo aqui pro senhor, tá, pastor Elias? Eu não contava o meu testemunho. Rodrigo me conhece há anos. Ele sabe o que eu estou falando. Eu não contava o meu testemunho. Porque eu acreditava que o meu maior testemunho era as pessoas olharem para mim e nem imaginarem de onde Deus me tirou. E uma vez eu, numa mesa com alguns pastores, uma pessoa me menosprezou quando Deus começou a me usar naquela mesa. E aquela pessoa falou assim, tu já usou droga? Tu já foi da vida? Eu falei sim. Ela, entendi por que você é assim. Aquilo me feriu, me machucou. E eu falei assim, Deus, entra na minha vida e faça algo de uma forma tão grande, mas tão grande, que quem olhar para mim não vem imaginar de onde o Senhor me tirou. Meu Deus. E aí, durante muito tempo, eu não contei meu testemunho. Mas numa mesa como essa, eu sentado com o pastor Joel e com a falecida pastora Carmen, eles me chamaram e falaram assim, o pastor Clésio falou que tu tem um testemunho muito forte. Fala pra gente. Aí eu, não gosto e tal. Quando eles insistiram, eu, tá bom, falei. Quando eu contei meu testemunho para eles, falaram assim, você não pode guardar esse testemunho. Meu Deus. Porque você viveu o que você viveu, porque vidas estão esperando Ouvi. para alcançar o mesmo Cristo que você alcançou. Aleluia. Não guarde. Conte, eu falei, não gosto. Aí eles falaram, eu lembro até hoje, falou assim, então a gente vai orar. Porque esse testemunho ainda vai virar um livro. Eita, Olha o livro aqui, meu viu? Deus. Aleluia. Deixa eu mostrar aqui, Felipe. Onde é que adquire esse Qual livro? a câmera Oi? que tá aqui? Cadê? Pode ir no meu Instagram, Felipe Santos, Aqui, com 2L, Felipe Santos Oficial, 07. Tá vendo, Lá gente? consegue- Olha que maravilha, que maravilha. Gente, É eu tô... Pra quem tá em casa, eu acredito que quem é espiritual também tá sentindo esta presença que está aqui, né? Aleluia. E já é a segunda vez que Deus participa, não a terceira, quer dizer, todas as vezes que a gente fez, mas dessa proporção assim de mistérios ser desenrolado, é a segunda vez. E Deus, da primeira vez, falou isso, né, Francisco, com a gente aqui. Forte demais. E Deus falou que pessoas seriam curadas. E eu já tenho um testemunho, tá? Inclusive, eu já tenho um testemunho de uma pessoa que falou assim, eu ouvi só um pedacinho do vídeo em que o cantor Bruno Cecílio também entregou um recado de Deus pra gente aqui, que ela falou assim, eu vi Deus ali, não é qualquer um que vai não, tá? Não é qualquer um que vai. E detalhe, pessoas com depressão, ansiedade, pessoas todas enroladas vão receber bênçãos que vão sair dali. E tu tava entregando para mim aqui, eu dei aquela viajada assim no mundo espiritual e Deus libertou pessoas hoje aqui. Aleluia. A libertação saiu daqui. Eu creio. Aconteceu hoje.
Entendeu? E isso aqui é um tema, como as pessoas já estão vendo, é roteando a graça, não é roteando fama, não é roteando status, não, é roteando presença. Aleluia. Essa presença que muda, essa presença que transforma, essa presença que tira o homem do pó. Gente, olha o testemunho que está sendo colocado em pauta aqui nesta mesa hoje, no Roteando a Graça. Entendeu? Pessoas que perdeu a mãe, se envolveu, tentou achar recursos em outros lugares, em outro ambiente, e Deus entrou, mudou. Hoje uma pessoa de referência, Felipe Santos é uma referência para essa geração, entendeu? Eu nunca tive envolvimento com o Felipe na vida errada, apesar também de participar também anos da minha vida envolvido, mas eu nunca soube quem é Felipe e tal. Então eu vi o testemunho, ouvi o testemunho, já estamos já uma afinidade já de amizade já há um bom tempo, nós sempre estamos se encontrando. Então, contando assim, a gente percebe que Deus tem o poder de transformar, seja qual for a situação. Aleluia. Aleluia. Porque tem pessoas que vão ver, vão ouvir, que está nessa situação, Aleluia. que o quadro está exatamente nesta situação. Perca, depressão, enrolada no crime, querendo largar, mas não consegue. Aleluia. Entendeu? Mas Deus falou assim, eu sou o Deus que vou mover as águas. Oh, Jesus. aleluia. 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 Remando, quebre, Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Aleluia. Eu não sei quem vai ouvir, não sei o nome, no seu estado, no seu país, não sei a dimensão em que você se encontra, mas Deus vai mudar a tua história. Aleluia. O Deus que mudou a nossa história, Ele está presente aqui, a palavra está sendo liberada, a palavra profética está sendo liberada, tá certo? Então hoje nós vamos, meu Deus, a presença está tão forte aqui, Felipe. Jesus está Ele Tá aqui. Ele Tá, tá, Tá aqui, o presente propósito vai... Ó, irmão, você tem pessoas que desviaram da igreja, Aleluia. sabe? Que desviaram da igreja, que estão vivendo aí uma aventura no mundão, achando que vai suprir essa necessidade. E nem para desviar essa pessoa presta. Nem presta. Deus vai pegar ela na esquina. Deus vai pegar. E esse podcast de hoje aqui vai parar dentro de presídio também. Aleluia. Vai parar dentro de presídio também. E pessoas vão também ver, vão ouvir e vai ser transformado pelos testemunhos que estão sendo mencionados hoje aqui para a glória de Deus. Porque esse é o intuito de rotear a graça para essa geração. Meu Deus, é muito forte, tá bom? Gente, vocês estão vendo como tá a atmosfera, Francisco? Olha como é que tá hoje o nível. Acho que vai ter Forte vai ter que fazer até a segunda edição. Vai ter segunda, vai ter que ter a segunda, porque só nesse primeiro tópico aqui, Não, só que tem algo a se avaliar. Eu não vou nem esticar, porque se for esticar a gente vai tomar muito mais tempo. A gente está conversando aqui e nós nem ouvimos ainda o Rodriguinho Vieiro. Quer dizer, você verdade. contou um pouco do seu testemunho, ele contou, a gente tá dialogando aqui e ele tá aqui, entendeu? É algo assim. Então, tipo assim, ele nem começou a falar ainda, nesse primeiro ponto, que é a primeira pergunta. Então, no primeiro, não é o primeiro. Mas eu acredito que ele tá armazenando o que está sendo falado aqui. sim, claro. com Porque a certeza. cultura é diferente, você veio de um berço totalmente diferente. E isso aqui é uma mensagem clara de Deus. Não precisa de passar por nada disso que nós passamos Eu nem quero. para ter um testemunho. Não precisa. Vamos ouvir? Fala um pouquinho sobre você, meu já. Vamos ouvir? Ah, meu Deus do depois- céu. Tô depois querendo dessa- ouvir aqui, rapaz. Depois do profetão, não sei nem o que eu falar. Né? Nós temos uma pergunta, né? Temos várias perguntas aqui, né, Francisco? Pelo jeito tem que ser a segunda edição mesmo, né? Pelo jeito, tô vendo, né? Mas, tipo assim, Deus ele é tão bom que ele traz pessoas aqui que a gente fica, às vezes, em uma, duas perguntas e o resto é só Deus Mistério. agindo. Só é mistério. verdade. Que seja assim sempre, meu Aleluia. Deus. Meu nome é Rodrigo, né? Acho que todos sabem já. Eu nasci aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, Benfica. E eu não tenho, né? Eu não tenho ainda esses testemunhos de vocês. Graças a Deus. Nem vai Deus. ter. Não vou ter. Mas eu tenho algumas... Nessa caminhada toda, eu acompanho o Felipe desde que ele estava na cadeira de rodas. Quando ele pregava na cadeira de roda, e o Felipe, ele é uma referência para mim, uma referência para minha casa, é um paizão na fé, eu amo demais. E o testemunho que eu tenho para contar para vocês, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui da MK Music,
Gravei 5 músicas pela MK. Teve uma que é Deus Tremendo, que é Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. O Deus Tremendo, que virou em todas as redes sociais. E foi aí, Felipe, que eu pensei que tudo ia dar certo na minha vida. Eu pensei que as portas iam se abrir. Eu pensei que... E teve até um momento que isso aconteceu. Teve um momento que isso aconteceu, que eu fui na Eliana, no SBT. Participei do programa. Deus me abençoou. Só que eu pensei que eu ia ir além disso tudo. Só que foi nesse momento, quando eu pensei que tudo ia dar certo, que a porta fechou. Porta fechou. Tudo começou a dar errado. Mas eu creio, como é o livro do Felipe, tem um propósito. Eu creio que isso que eu vivi antes tem um propósito. E minha voz começou a falhar, começou a ficar ruim, eu não conseguia mais cantar da forma que eu cantava antes. E eu fui no médico, que a gravadora pediu para eu ir no médico para ver o que estava acontecendo. Fiz o exame de garganta, que é um exame que você bota um negócio no nariz e vai até a garganta. Só Jesus, tá repreendido. Vai até a garganta, negócio, meu Deus. E o laudo deu que eu tava com a fenda na garganta. Que eu tava com a fenda na garganta, que se eu continuasse cantando, poderia causar até um calo, que eu nunca mais ia poder cantar. E eu saí daquele lugar questionando, saí daquele lugar dizendo, Jesus, mas o Senhor disse que ia fazer, o Senhor disse que ia soprar, e por que isso está acontecendo agora? E depois desse exame eu tinha até um culto para ir. Eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu estava muito abalado, muito chateado. Dobrei meu joelho e disse, Jesus, eu preciso de uma resposta. Porque senão eu vou largar tudo, eu vou parar. Eu vou desativar tudo e vou ficar... E vou parar com tudo. Uma moça, Felipe, pegou no microfone. Saudou os irmãos com a paz do Senhor. E antes eu tinha pedido a resposta. Ela começou a cantar o seguinte. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus. Quando ela começou a cantar isso, meu corpo tá arrepiado, que eu tô sentindo Deus aqui. Ele tá presente. Quando ela começou a cantar isso, eu olhei pro céu e cantei junto com ela. Se não for te pedir muito, Jesus, passa aqui agora. Passa aqui agora, Jesus. Aleluia. Passa aqui agora, Jesus. Eu cantei. Cura minha garganta, traz vida, traz vida, traz vida. Aleluia. E eu orei isso pra Deus. Só que ela não tinha acabado de cantar. E eu tinha pedido a resposta. E ela continuou cantando. Filho, eu tô indo lá. Eita, meu pai. Em direção ao teu Aleluia. problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu. Eita. A herança tá de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, tem vida. E eu pensei como se fosse eu. Ele dizendo pra mim, Rodrigo tem cura, levanta, confia, tem vida, tem vida. E o inimigo pensou que eu ia desistir. O inimigo pensou que ia largar tudo. E eu tava no momento dentro do meu quarto, Felipe, orando a Deus, dizendo que eu ia parar, dizendo que eu ia desistir. Só que um compositor ligou pra minha mãe. Olha isso aqui é muito forte. Eita. Um compositor ligou pra minha mãe. Eu preciso contar isso. Um compositor ligou pra minha mãe e disse, Rodrigo, disse, Rosana, eu tô com uma música aqui que eu acabei de fazer e eu já tentei passar essa música pra todo mundo, mas não deu certo. Só que enquanto eu tava escrevendo a música, enquanto a música tava aqui pra eu dar pra alguém, algo soprou no meu ouvido e disse, dá pro Rodrigo essa música. Eita. Aí minha mãe disse, então manda a música pra gente. A música disse, significa... Estava o seguinte na música.
porque a fase do esconderijo é inevitável pra quem quer vencer. E o meu problema é achar que o segredo é visibilidade pra depois crescer. Eita, meu pai. A música aleluia. dizia o seguinte: e enquanto tu se esconde, o inimigo diz: ele caiu e não mais se levanta. Mas se engana porque Deus sempre esconde o filho que ele ama. Oh, aleluia. E ele não mudou, pois move céus e terras pra guardar você. E bem na hora exata vai acontecer. Deus muda o cenário pra te Eita, dar vitória e te fazer crescer. Aleluia. E sempre foi assim. O inferno inteiro luta pra lhe ver no chão. Deus sempre te levanta com suas fortes mãos. Seus inimigos sempre saem envergonhados. Mas eu tenho um recado pra alguém que chegou aqui. Já publicaram que você caiu. Estão pensando ter te derrotado. Mas ao invés de você tá no chão, você está guardado. Aleluia. Gente, Glória a meu Deus. Eu levantei Deus. minha mão e agradeci a Deus. E hoje eu tô aqui pra contar esse testemunho. Meu Porque eu pai. creio que Deus faz. Eu creio que Deus entra onde o homem não pode entrar. Eu creio que Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. E eu vou parar de falar aqui pro senhor falar alguma coisa, mas eu preciso liberar uma palavra para alguém que chegou aqui, que está assistindo nessa live nessa quarta-feira. Eu preciso liberar. Isso não é para te matar, não é. Deus apenas está te escondendo para quando ele te lançar, tu permanecer no propósito. Então você... Meu Deus, eu tô sentindo Deus aqui neste lugar. Deus está dizendo para alguém, fica tranquilo, porque quando a hora chegar, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Gente, é inédito. Deus é bom. É inédito. Queria falar, posso falar algo aqui, pastores? Você passou esse processo, você tinha quantos anos, Rodrigo? Eu tinha 14 para 15. Eu vi uma postagem do Rodrigo, né? Com uma brincadeira que é uma brincadeira e também é uma ministração da palavra de Deus. E eu vi o comentário de algumas pessoas, né? Criticando, julgando, falando até que ele estava blasfemando. Eles não sabem nem o que eles estão falando. Não sabem nem o que eles estão Às vezes escrevendo. a pessoa não sabe nem o significado da palavra. E aí, quando eu comecei a olhar alguns comentários, eu falei assim, ué, ele vai brincar de quê? Eu falei, queria eu ter tido a oportunidade de brincar da forma que ele está brincando. E com a brincadeira ele ainda está alcançando muitas vidas. Né? Então, eu parei para analisar, eu falei, olha o ponto que algumas pessoas chegaram. Olha o processo que esse menino viveu, que ele passou, com a idade que ele passou. Né? E às vezes as pessoas, em um momento ali na internet, liberam uma mensagem que pode destruir aquilo que Deus construiu dentro dele. Sim. Verdade. Eu vi uns ataques também, até na Marçal, entre outras crianças. Eu fico olhando assim, eu falo, o povo está ficando meio Pessoas doido. amargas. Crianças, jovens, adolescentes, que uma prova estão se real. divertindo na presença do Senhor. Verdade. Né? Qual era a brincadeira do Senhor antigamente? Eu me lembro que acho que com 14 para 15 anos eu já estava envolvido, correndo de polícia, misericórdia, oh, meu Vai Deus. brincar, eu brincava muito de polícia e ladrão. Olha a brinca. Então, tipo assim, as pessoas estão perdendo o sentido. Posso falar uma coisa pra você? Continua. Entendeu? Se diverte na presença do Senhor. Faz o que você gosta de fazer. E uma coisa que eu aprendi meio a minha caminhada é não olhar para comentários. Não. Tá? Não olha para comentários, não. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu fui muito criticado porque eu gritava, porque eu corria dentro da igreja. E uma vez eu falei assim, vou parar de pregar. Só que em cima do monte Deus me visitou e falou assim, não para não. Continua pregando do mesmo jeito que você está pregando. Sabe por causa de quê? Porque daqui a pouco, o que é defeito para muitos vai virar uma identidade que eles mesmos vão copiar. Aleluia. Eita.
Eu quero continuar esse bate-papo, tá muito bom. E eu quero aproveitar o Rodriguinho e quero fazer uma pergunta. O nosso pastor Felipe, o nosso pastor Elias tiveram uma vivência, né, lá fora, foro do crime, e graças a Deus, Deus alcançou. Eu acho muito lindo esses testemunhos. Porque a gente vê um Deus que faz. Só que para alguns, né, às vezes é assim... Eu vou usar essa palavra, mas eu tenho certeza que os irmãos vão entender. Acha frustrante, né? Porque fala assim, irmãos, eu não tenho um testemunho como esse. Tem jovens que falam assim, Deus falou que vai me dar um testemunho para mim contar. E você, Rodriguinho, você vem de berço evangélico? Quando eu nasci, a minha mãe, minhas irmãs e minha avó já eram crentes. Só meu pai que ainda não era e não é ainda, né? Mas eu creio que Deus vai alcançar a vida E você dele. tá na igreja desde... Desde coisa linda demais. Desde 5 anos de idade. Então, tipo assim, assim como eles trouxeram uma palavra para aqueles que estão presos, que estão numa situação e precisam ser alcançados, olha a mensagem que Deus traz na vida desse jovem. Certa vez eu estava ouvindo o pastor Aloysio Silva, que é o pastor da igreja Videira, que eu fiz parte, uma igreja que eu admiro muito. Eles têm um trabalho muito sério no Brasil. E o pastor Aloysio, ele contou o testemunho dele. Ele falou assim, gente, tem muitos jovens que querem impressionar com o testemunho. Quer ser preso, quer tomar tiro, quer que o caminhão passe por cima para dizer que Jesus fez alguma coisa. Ele, posso contar meu testemunho? Pode, pastor. Então, eu nasci num berço evangélico, casei virgem, sou pastor, tenho tantos filhos, esse é o meu testemunho. Sem graça, né, gente? Aí teve gente que ficou assim, gente, isso é poderoso demais. Aleluia. Isso é poderoso demais. Vocês jovens que tá começando o evangelho, não fica sonhando em ter esse testemunho, ter tomado 10 tiros, ser atropelado por um caminhão, polícia correndo. Não, permaneça. Continue seguindo, porque não tem coisa mais linda, mais poderosa de um jovem começar e continuar na presença de Deus. Tem gente que quer esperar sair, não, vou dar um pulo lá, fala, não sai não, permaneça aqui, porque você vai viver o melhor que Deus tem reservado para a sua vida, sem marcas. Sem marcas. Aleluia. Porque eu tenho certeza absoluta, se eu perguntar para os pastores aqui presentes, eu vou falar assim, tenho muitas marcas que eu passei. Precisa passar por isso? Não precisa. Não precisa. Não precisa. E interessante que eu vejo, assim, como o inimigo já tentou frustrar. Porque, eu não sei se vocês perceberam, nós estamos numa linhagem aqui de Deus quebrar a maldição. Essa questão dessa área emocional, sentimental e no sonho, né? É verdade. É depressão, ansiedade, e algumas pessoas usam até a expressão que é a doença do século, né? A depressão, a ansiedade. O inimigo queria colocar ele na depressão. Pô. Porque teve palavras de pessoas também, de pessoas grandes, que disseram que eu não ia voltar a cantar porque minha voz estava mais grossa. Teve pessoas que falaram que não poderiam mais fazer coisas comigo por causa da minha voz que estavam grossa. Muitos comentários dizendo, meu Deus, ele não é mais o mesmo. Só que eu coloquei minha fé em Jesus, que é o único que pode fazer as coisas por mim. E assim, deu uma aula, né? Você deu uma aula, porque assim, tem muitas pessoas que cantam para abrir agenda, pessoas que cantam para exibir o seu timbre de voz. E no momento que a irmã estava cantando, você fez o seu culto, você profetizou para você recebeu aquilo que você determinou na sua vida. Porque uma coisa é você profetizar para as pessoas, e as pessoas receber e você ficar olhando elas receber. Outra coisa é você determinar para você, e falar assim, Senhor, passa na vida do Rodrigo, mexe e cura minha garganta, olha isso, né? E tem muita gente por causa da fama, Rodrigo, por causa da fama, Felipe, Rodrigo, Francisco. Eles preferem ver as pessoas sobressair, receber, do que eles ter a melhoria. É como se fosse um doente querendo curar outro doente. Você tá entendendo? É verdade. Uma pessoa que não é sarada querendo sarar outras pessoas. Então, você determinou, Senhor, passa na minha vida. E Deus não só passou, permaneceu, continua e está fazendo uma grande obra, hoje né? Hoje em dia não tem mais fenda na garganta. Eita, aleluia. Cadê ela? Desapareceu. Depois desse dia, passou acho que umas
2 semanas eu fui fazer o exame mais uma vez. Eu me e a lembro. moça falou, meu Deus, não tem mais nada aqui. Você Eita, foi uma glória. coisa sobrenatural, porque ninguém em 2 semanas consegue... Desaparece uma fenda, porque uma fenda é perigoso. É algo que Isso, pode né? alavancar e causar um calo, como teve em vários cantores Já famosos. fala, né? Uma fenda, já Sim. fala. E É, e passou assim- 2 semanas, ela, meu Deus, não tem mais. E eu lembro que quando Aleluia. Deus... eu acho que foi um tempo em que Deus resolveu mostrar para os adultos que eram imaturos espirituais, falar assim, já que vocês maduros não querem fazer, eu vou levantar uma leva de crianças. Porque assim, de meninos, né? Porque nesse tempo que Rodriguinho surgiu, foi o tempo que Israel também surgiu. Aquele cantor que, filho, sem intimidade comigo, não, como? E foi no tempo também que o Paulo Neto também estava pegando o voo. Então, ou seja, e Maria Massal, que se for colocar, aparelhar aqui a faixa etária de idade, a gente logo vai perceber que eles são Muito próximo. quase todos da mesma idade. Então, o tempo em que Deus resolveu levantar os meninos assim, que hoje já está se tornando já jovem, né? Jovem já com a experiência na carreira, no mundo espiritual. Então, o que eu vejo? Eu vejo que quando os adultos não querem fazer a obra de Deus, Deus vai levantar os pequenos. Aleluia. Entendeu? E segura, porque você vê que a ação do diabo foi sempre parar os projetos de Deus ainda no seu processo de nascimento, Aleluia. de crescimento. Então ele queria interromper logo no início. E não vamos deixar decolar, não. Aí Deus falou, deixa essa pista livre, meu filho, que é eu que vou fazer ele voar. Que maravilha. Gente, que presença gloriosa aqui. Deus está falando poderosamente. Francisco, você não pensava que seria desse jeito hoje, né? A gente sabe que Deus está aqui, mas uma presença assim, tomando conta do ambiente dessa proporção. Então, uma coisa eu posso garantir. Quando a gente sabe que o Senhor está presente no ambiente, não tem como ser normal o negócio. É verdade. Não tem como ser tranquilo. O negócio, geralmente, ele toma uma proporção muito grande. Né? E a gente é muito grato a Deus porque Ele tem se feito presente de uma forma poderosa. É um bate-papo, como eu falei, é algo leve, é algo tranquilo. Né? E é Deus que conduz esse bate-papo, né? E o interessante para os dois é o seguinte: e as pessoas que lá atrás desacreditaram do chamado, achou que não ia acontecer nada, que ia ficar só naquele raso e tal, e hoje percebe assim, as visualizações, a proporção, o engajamento, que isso aí não foi vocês que escolheu, isso aí é o próprio Deus que está projetando. Porque quando a gente se lança na obra de Deus, Deus cria um caminho para que esses testemunhos sejam uma referência de alcance para pessoas que estão na mesma fase. Então, e aquele tipo de pessoa, Felipe, que antes desacreditava da chamada, desse mato, uma expressão aí que o povo usa, desse mato não sai coelho, aí não vai brotar nada, e hoje em dia te ligam para fazer uma agenda. Eu vou falar para o senhor, pastor, eu aprendi no meio da minha caminhada a não olhar para essas pessoas e não perceber elas em meio à minha trajetória. Uou. Né? Sempre olhar para o alvo. Né? Porque a gente sabe que Vai para o status, assim. mediante aquilo Essa que Deus ele fez sobre as nossas vidas, se nós pararmos para olhar para o lado, nós vamos perder tempo. E aí Deus sempre falou comigo, meu filho, olha sempre para o alvo. Aleluia. Olha somente para o alvo. Porque se você olhar para o lado, você vai perder tempo. Quer ver um exemplo? Lembra quando Jesus deu a ordem para os discípulos entrarem dentro da embarcação, Sim, sim. começarem a navegar, que logo após ele iria ao encontro deles? Então, Jesus libera a ordem, eles obedecem, Jesus vai dispensar a multidão, dispensa a multidão, sobe o monte, eles começam a navegar. De repente, o mar fica agitado, o vento começa a soprar, o vento era contrário, né? Aquele vento e o mar agitado acaba causando uma tempestade, a ponto de os discípulos entrarem em desespero, pensando que o barco iria quebrar. Só que aquilo que Jesus falou, ele fez. Vai, porque eu vou atrás de vocês. Né? Quando eles pensaram, eu acredito, que o barco iria quebrar, quando eles olham quem está vindo andando sobre as águas. Jesus. Só que eles não reconhecem Jesus, porque o medo ele tem esse poder sobre a vida do ser humano. Eles tinham intimidade, eles sentavam à mesa com ele, eles participaram de momentos bons e ruins com ele,
Mas quando ele começou a caminhar sobre as águas, eles não reconheceram. Pensaram que era um fantasma, porque o medo causa isso. O medo faz a gente não reconhecer aquilo que faz parte da nossa vida. Aí quem te conhece sabe, né, Felipe? Então, aí eles ficam com medo, não reconhecem, Jesus se apresenta. Não temam, sou eu. Aí o que Pedro faz? Pedro não perde a oportunidade. Se é tu... Se é tu... Sabe o que Pedro poderia fazer? Pedro poderia falar assim, Jesus, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, para o vento. Se é o Senhor, acalma o mar. Se é o Senhor, segura a embarcação. Pedro poderia ter feito isso. Mas ele fez isso? Ele falou isso? Não, pelo contrário. Ele falou, é o Senhor mesmo? Então, se é o Senhor, faça eu andar por cima das águas da mesma forma que o Senhor está andando. Eita. Aí qual é a lição que eu aprendo com Pedro? Se é Jesus, aleluia, eu não vou querer ver o que é normal de acontecer. Eu quero sobrenatural. Eu quero sobrenatural. Se é o Senhor, eu não quero que o Senhor pare o vento, eu não quero que o Senhor acalme o mal, eu não quero que o Senhor segure a embarcação. Eu quero fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Eu quero andar por cima das águas. Só que eu não quero andar por cima das águas, aleluia, com o mar calmo, agitado. Porque se o Senhor pode, aleluia, eu também vou poder, até porque todos nós sabemos que ele se despiu da glória dele. É verdade. Aleluia. Então, ele fala que assim, ó, vocês também podem. Né? Então, eu quero. Só que quando Pedro começa a caminhar, ou seja, quando ele começa a viver o sobrenatural e ele começa a observar o que está em volta dele, o que acontece? Ele começa a afundar. Então, Jesus falou para mim que assim, meu filho, não perca tempo, aleluia, com aquilo que está em sua volta, porque se você perder tempo com aquilo que está em sua volta, você vai afundar da mesma forma que Pedro afundou. Olha somente para o alvo. Prossiga, avance. Porque o que eu fiz na sua vida, eu não fiz para você viver coisas naturais. Eita. Eu fiz para você viver coisas sobrenaturais. O segredo é só olhar para o alvo. E tem um mistério aí, né, Felipe? Porque foi o que você falou. Foi só ele olhar em torno dele, em volta dele. Quando ele perdeu aquele foco, ele começou a afundar. Aí eu fiquei me perguntando aqui agora, você tá falando, eu fiquei me perguntando, por que ninguém pulou do barco para ajudar ele quando ele estava afundando? Porque tem muita gente que tá no barco de olho no barco daquele que tá afundando, dizendo assim, se ele afundar, o barco dele fica para mim, né? Então tem gente que poderia muito bem, né? Afinal de contas, nós estamos falando de mergulhador. E também na hora da guerra, infelizmente é uma realidade, até dos dias atuais. Na hora da guerra, é cada um por si. Ele vai pular na água para colocar a vida deles mais em risco do que já se encontraram. Ele fala assim, não, vou me defender aqui. Aleluia. Hoje em dia, infelizmente, eu não vou falar que todos são assim, né? Porque eu conheço pessoas que pulam na guerra de outras pessoas, né? Que eu conheço pessoas que ainda carregam a essência, aquela essência antiga de ser amigo. Né? Hoje em dia é raro. Muito raro. É muito raro. A lealdade. Lealdade. O senhor falou tudo. Lealdade. Não se compra, não se vende, não barganha, não negocia. Não. Hoje em dia, a palavra de Deus tem se cumprido. Tá? Porque hoje em dia é difícil nós se depararmos com pessoas que são leais. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Tá aqui. Eita, Jesus, é mistério. É mistério. A lealdade. Porque quem é grato é leal. Quem é grato é leal. Né? Eu tenho muitos amigos de anos que a nossa trajetória é assim, o que pegar para um, pegou para todos. Verdade. Né? Pegou o caminho errado. Irmão, é amigo, tá na guerra. E sem competitividade, tipo assim, não tem competição. Isso. O irmão tá avançando, meu amigo, vou me alegrar. Entendeu? Vou junto, tô junto. Exatamente. Né? Se eu puder te impulsionar, eu vou te impulsionar. Agora, se eu não puder impulsionar, eu também não vou atrapalhar. Não vou atrasar, entendeu? Eita, então, é forte. Essa é a essência, Porque, igual um exemplo, diante da presença do Senhor, mediante ao reino, só quem ganha é quem? É o reino. Então, se eu não puder atrapalhar o Senhor, se eu não puder ajudar o Senhor, eu não vou atrapalhar. É verdade. Entendeu?
Mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu vejo essa porque humildade. Quem ganha é o reino. Felipe, eu tenho algo para te falar assim, sabe, de Deus. Não sei se você percebeu que todos os eventos que eu faço, quase todos eu te ligo. É verdade. Já percebeu? Quase Sim. todos eu te ligo. Por quê? Porque eu aprendi a estar no meio dos aproveitadores, dos surfistas da visualizações, entendeu? Que são aqueles que vão querer o Felipe pelo momento. É como disse o Felipe Santana aqui no podcast anterior. Ele disse, são amigos do momento. Esses não são leais. Não são amigos. Esses não são leais. São aproveitadores. São diferentes. A gente percebe que a lealdade, ela vai muito mais do que uma proporção de engajamento. Você tá entendendo? Porque pensa, vamos fazer uma comparação. Felipe de antes, quem conhecia? Ninguém. E agora, quem conhecia eram os amigos, né? Do mundão, aquela coisa toda agora. Na igreja, os amigos de antes, pouco se conhece. E agora, o Felipe agregou vários conhecimentos, vários amigos, Rodriguinho também da mesma forma, vários amigos. Então tem aquelas pessoas que, tipo assim, ele tem esses desejos de estar aonde você está. Eu até uso uma frase assim, tem pessoas que querem ver você bem, mas não melhor que ela. Então verdade. A lealdade foge quando você sobressai. E eles não entendem uma coisa, porque existe duas classes de pessoas, Francisco. Existe uma classe de pessoas que desde o ventre tem um chamado. E a outra vai ter o chamado após nascer do ventre. Tá entendendo? Quando Deus fala assim, agora daqui pra frente tu vai estudar, tu vai empenhar, tu vai fazer isso, tu vai buscar, tu vai... Pra tu ter alguma coisa, tu vai ter que pagar esse tipo de preço. Mas tem pessoa, meu amigo, que já nasceu com essa chamada. Olha o vale da soma da morte que você atravessou para chegar no propósito de Deus. O propósito de Deus te encontrar. E tem esse tipo de pessoa que não são leais. Entendeu? E em muitos casos, eu vou repetir isso aqui, tem muita gente falsa, disfarçada de torcida, meu amigo. É verdade. Entendeu? Que te abraça, Deus é contigo, mas, meu amigo, tá naquela situação assim, eu poderia estar num lugar dele. Ele não leva jeito para isso. Então, o que me fez me aproximar mais assim hoje do pregador Felipe Santos? É que todas as vezes eu vejo aquela humildade, até de falar, de saber responder, aquela questão de se preocupar pela imagem que hoje carrega, pelo ministério que carrega, como a gente combinou para vir aqui, eu chamei aquela espontânea, aquela pessoa espontânea, que você vê aquela simplicidade, tipo assim, eu não estou no evangelho pelo que o evangelho pode proporcionar na minha vida em questão material. Eu estou fazendo a obra porque eu sei do propósito, eu sei da chamada. Então, isso é totalmente diferente de muitos dos outros que a gente já conhece. Inclusive, aqui no podcast, como Deus te usou, nós já convidou pessoa aqui que deu a palavra e em cima da hora falou assim, irmão, recebi uma oferta de 1.000 e lá vai fumaça. 1.300 reais e eu não vou aí não. Vamos marcar para a próxima. Aí eu disse para ele assim, não haverá a próxima, porque a gente tem comunhão com homem, que tem palavra, não com moleque. Então não haverá a próxima. Então hoje, o portal de relacionamento que abre várias portas, como você mesmo falou, essa lealdade faz com que hoje eu, por exemplo, rapaz, não tenho certeza, quando esse sopro divino de Deus acontecer de uma forma assim muito grande na nossa vida, se eu puder trazer Rodriguinho, se eu puder trazer Felipe Santos, se eu puder trazer o Francisco, nós, né, Francisco, poder trazer essas pessoas humildes que já vieram aqui, porque já tem uma lealdade entre nós, acredito plenamente nisso, já tem uma lealdade sem demagogia nenhuma. Então, assim, é o que eu falo para as pessoas que vão assistir. Gente, pelo amor de Deus, amizades verdadeiras não se troca por momento. É verdade. Não se troca por dinheiro, não se troca por fama, não se troca por status. Tá certo? Se você encontrar uma pessoa leal, abrace ela, porque elas estão em extinção. Tá certo? Então, se você encontrar um amigo leal, aquele amigo que fala, meu irmão, tá na chuva, eu tô contigo, tá no sol, eu tô contigo, entendeu? E vai ser muita bênção. É aquele negócio. É muito melhor um inimigo declarado do que um amigo enrustido, meu irmão. Disfarçado. E eu posso passar uma senha aqui, pastor? Pode. Deus me ensinou uma coisa, me ensinou algo em meia caminhada. Sabe o que Deus me ensinou? Ele me ensinou a observar. Você quer conhecer uma pessoa para saber se ela vai ser sua amiga ou não? Olha o ciclo de amizade dela. Eita. Entendeu? Quando você conhecer uma pessoa e essa pessoa ela tem um ciclo de amizade muito antigo,
você fala assim, esse aí vai ser meu amigo de legal. verdade. É legal. Porque ele consegue carregar amizade durante anos. Agora, quando você olha para uma pessoa e você observa o ciclo de amizade daquela pessoa, você não vê ninguém, não vê um amigo de infância, um amigo antigo, fala assim, opa, esse aí tem dificuldade. Tem alguma coisa Alguma errada. coisa, né? Alguma coisa errada não está certa. Já não é? Eita. Se não teve com ninguém, vai ter com a gente. Vai. É verdade. Mas sabe o que mais me preocupa? Assim, eu carrego isso comigo, não sei se isso também pode servir como uma regra para vocês também. Aí eu carrego assim, se uma pessoa chega para mim e fala que você é benção para mim, pô, Felipe Santos é uma benção. Amanhã ou depois ela chega e fala assim para mim, Felipe Santos é assim, é isso e assado, não presta, que não sei o quê. Eu tenho mais medo dessa pessoa que te apresentou como benção e tá falando que agora é maldição, do que a própria pessoa que está sendo taxada como maldição, que um dia foi benção. Você entendeu? Porque, peraí, não tem como, Francisco. A pessoa hoje aplaude e depois te pisa. É Eu tenho que verdade. ter medo dessa pessoa, na verdade. Gente, eu acredito que nós temos que marcar. É como aquela frase, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Exatamente. Então, Então, pastor Elia, posso dar outro exemplo também de uma amizade verdadeira? sim, sim. Um exemplo. O senhor fez o convite, né? Juntamente com o pastor Francisco, para a gente poder estar aqui. O senhor foi, me convidou e tal. Só que, há alguns meses atrás, o senhor tinha me feito um convite para poder estar numa vigília. Eu tive um contratempo, não deu para ir. Foi. Eu fui, liguei para o senhor, falei, amigo, não vou conseguir ir, tô aqui na guerra e tal, que não sei o quê, e isso e aquilo. Expliquei, falei a verdade, porque é uma coisa que eu aprendi em minha caminhada. Independente do que você vai ouvir, independente do que vai causar, sempre fale a verdade. É verdade. Né? Porque Deus, ele sempre estará na verdade. Quem trabalha na mentira é Satanás. Verdade. Né? E aí eu fui, expliquei para o senhor, e aí o que o senhor fez? O senhor olhou, tá bom, amigo, não, fechou, daqui a pouco a gente fecha outro mistério. E o senhor foi e me convidou para poder estar aqui hoje, vivendo esse momento maravilhoso. Maravilhoso. E se não tivesse amizade é isso. É você entender que quando o seu amigo... Quando dá e não dá. Entendeu? Não é quando o amigo ele não retribui aquilo que você quer. Verdade. Ele não retribuiu porque teve um porquê. Exatamente. E aí, ao invés de você julgar, pô, ele deve ter ido para outra agenda, deve ter feito outra coisa. Você falou assim, não, se ele falou para mim que ele não veio por causa disso, realmente foi por causa disso que ele não veio. Ressaltando. Isso, porque amigo, ele preserva, ele protege. Né? A palavra, ela tem valor, isso é muito... Ressaltando isso, pastor, inclusive não foi nem pela oferta da pessoa que a gente convidou, né? A gente comentou sobre isso. Não foi pela oferta, foi pelo culto. Porque maior e melhor que a oferta é o caráter que você tem que ter. De você se expressar na verdade o que está acontecendo. Se chega uma hora antes, por exemplo, que nem a gente trocou ideia, amigo, não dá... Então, se o camarada chega assim, ó, não dá pra mim ir, porque surgiu esse imprevisto, tá assim, você compreende? Claro, cara, nós não tá aqui pra atrasar, nós tá aqui pra fazer você... Vou tentar te ajudar, vou tentar ver se eu envio alguém. Isso, Você consegue arrumar alguém, tem que irmão? ter uma... Poxa, não, tem a que verdade, ter. tem que falar, É o né? Entendeu? cuidado, né? Não a se desfazer. Assim, é que nem uma pessoa, né? Eu falei assim com ele, rapaz, o que acontece? Nós não tá te defamando, te caluniando, mas eu achei errado, porque eu carrego uma lealdade comigo. Tem um camarada amigo meu que ele tem muito dinheiro. Entendeu? E eu vi muitas pessoas ali se aproximando dele por aquela questão de dinheiro, aquela questão daquele momento que ele fazia e tal. E um dia ele ficou sem nada. Entendeu? Ele ficou zerado, teve um problema na vida financeira, travaram tudo dele, ficou com um problema muito grave. E aí o que aconteceu? As pessoas sumiu e eu fiquei. Aí a esposa dele falou assim, pastor, você é a única pessoa que mostrou lealdade ao Felipe. Eu falei, pode ter certeza. Ele com dinheiro ou sem dinheiro, Aleluia. eu sou o Elias que estava com ele no começo. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Então é isso, gente. A gente tem que ter a segunda edição. Tem que ter, porque, meu Deus, tem que ter. Gente, a gente vai ter que parar por aqui. Mas eu quero fazer aqui a última pergunta, né, para os dois. Qual é o conselho que vocês têm para dar para essa geração que está começando agora? Dá você um conselho para os jovens da sua idade. Para as pessoas da minha idade que estão começando agora, o conselho que eu dou é não desista em meio à caminhada. Pode dar errado uma vez, não tem problema, não desiste. Porque se Jesus te fez uma promessa, tenha certeza que vai cumprir.
tenha certeza que ele vai fazer, porque em Ageu, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Então, se deu errado pela primeira vez, persista, porque se ele fez a promessa, na Bíblia também vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então só confie, porque o Deus que disse que vai fazer, tenha certeza que ele vai fazer. A palavra é: não desista. Abençoe. Eita. Aleluia. E aí, Felipe? O conselho que eu tenho para liberar é que o caminho, dos caminhos para viver as promessas de Deus está em ter o coração pronto, né? Prepare o seu coração. Preparar o coração de que forma? Prepare o seu coração para chorar, para sofrer e também para você continuar sendo aquilo que você já é. Muitos têm se perdido em meio à caminhada nos dias atuais porque tem permitido o coração ser corrompido pela estrada, pelos caminhos. Tenha sempre o mesmo coração. Seja sempre o que você é, hoje, amanhã. Que Deus ele vai te honrar e vai fazer você viver coisas que você nunca sonhou. Carregue a essência de Cristo. Eu estava conversando com um pastor esses dias e eu falei, o que está faltando hoje muito é a essência de Cristo. Né? Se Jesus voltar, hoje a gente está vendo os sinais, tudo que está acontecendo no mundo. E se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, muitos teriam surpresa. Porque muitos estão pensando que estão salvos e não estão por causa do coração. Então, pega esse caminho. Senhor, faça eu ter um coração pronto para viver as suas promessas. E lembre sempre que a maior promessa que ele tem para as nossas vidas não está aqui na terra, Aleluia. mas está nos céus. Aleluia. Eita, que Pastor Francisco, ó, tem maravilha! outro aqui. Eu quero presentear, né, um para o senhor, um para o meu amigo. O primeiro foi o Perseguido pelo Propósito. E ó, na última vigília a celebrar eu lancei o segundo, que é o livro Firmado no Propósito. É um livro devocional, tem 31 devocionais, é uma bênção, já tem alcançado muitas vidas. Esse eu quero presentear o senhor e esse aqui eu também quero Oh, presentear que o meu irmão. maravilha! Olha isso, gente! Que benção! Eu ganhei um, agora eu vou ter que comprar outro. Onde é que eu vou achar esse... Pode achar no meu Instagram. Pode falar? É Felipe Santos com 2 L's, oficial 07. Aí só entrar lá no meu direct, também tem um link linkzinho lá para poder comprar. que E pode comprar o aproveita livro. para seguir o ser benção. profetão. E E me também- seguir também. E não- também, ó, os pastores já vão estar presentes dia 7 de julho, Isso aí, já segue. lá na Praça Júlio Grota, em frente à UPA da Cidade de Deus. É um culto de gratidão, né? Eu costumo dizer, eu tenho falado que esse culto não é para mim, esse culto é para Deus. Né? E eu creio que muitas vidas vão ser abençoadas. Tem caravana de Minas Gerais, de Espírito Santo, Eita! Petrópolis, Araruama, Itaboraí, Santíssimo. Muita gente vai estar lá e vocês também não podem E perder. tem que seguir para estar por dentro de tudo que vai acontecer ainda até chegar o dia do culto, né? Você tá no profetão? mistério. É muito forte. É isso aí. Não, eu posso botar o meu, e posso falar o meu segue também? Pode. Ó, Roteando a graça. Roteando a graça. Porque vai vir muitos convidados tops aí para abençoar a vida de vocês. Então, me segue, pode falar o meu também? Pode, deve. agora. Rodrigo Vinheiro, _ oficial. E no Instagram e no TikTok. Então, Deus já deu te usar, mano. Aleluia. Felipe também, deixa suas redes sociais, Felipe. As pessoas já é muito conhecido, né? Mas pra você agregar também um público também nosso aqui. Sim, também tem um canal do YouTube que é Felipe Santos Oficial também. Tem o TikTok também, que tem alcançado muitas vidas, né? Também, que é Felipe Santos Oficial. O Profetinha tá até aqui com a live Ah, tá aqui, ó. aberta aqui no Eita, TikTok. que maravilha! E o nome Graças do a Senhor tem sido Deus, que é glorificado. benção. Isso aí, o pessoal aqui tá dando os testemunhos. Deus é fiel, Deus é fiel. E eu quero agradecer aos senhores, né? Muito obrigado pelo carinho, pela honra,
né? Foi um momento assim. Vai ter a segunda edição, gente. Tem que ter. Eu quase machei aqui, gente. Quase larguei o microfone. Foi, meu Deus. Eu chorei, falei um foi algo assim. Essa cadeira aqui, meu Deus. Que presença, Deus, maravilhoso, presença. maravilhoso. Que Deus possa continuar honrando esse projeto. Todos os projetos, né, que Deus tem envolvido os senhores, né, é notório, né, que Jesus ele está presente nesse projeto, que Jesus ele está presente sobre essa mesa, sobre a vida dos senhores, né, e eu creio que coisas grandes Deus ele há de fazer. E o que Deus falou comigo no começo, né, eu vou fechar a minha fala aqui falando para os senhores, né, tudo que sai, aleluia, dessa mesa, dessa conversa tem direção. Aleluia. Amém. Gente, e não vou dizer nem infelizmente, porque haverá a segunda edição, mas eu quero dizer que nós estamos parando por aqui. Mas segunda-feira tem mais, quarta-feira tem mais. Você fique por dentro, ative o sininho, se conecta com a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Instagram daqui do nosso estúdio, né, Francisco? Diga aí o endereço, fala para esse público aí, para ele chegar lá, ativar o sininho, como faz, como funciona, e vai ser uma benção. É isso aí, galera. Nós não podemos dizer que infelizmente, porque tudo tem propósito, né? Finalizando aqui, o nosso pastor tá indo pregar já tá com a agenda, o nosso tá cantor. engatilhado. Então, felizmente, tá acabando porque ele vai ter que cumprir a agenda dele. Então, graças a Deus, né? Foi um momento muito precioso que Deus nos proporcionou. Mas eu quero dar um recado agora, né? Para você, cantor, pregador, né? Para você que tem uma banda, um grupo, um conjunto, que quer gravar um conteúdo de excelência, venha para o Studify. Siga nas nossas redes, aproveita, porque o Studify tem uma qualidade extremamente absurda, tá bom? Siga lá nas nossas páginas, que você vai ficar por dentro, como fechar alguma coisa, conhecer o nosso espaço aqui, conhecer a nossa estrutura, a nossa equipe maravilhosa que está aqui, né, fazendo sempre o melhor, entregando o seu projeto, né, entendendo o seu projeto e te entregando da melhor forma possível. Então, siga pelas redes sociais, pegue os contatos lá que você tem certeza absoluta que você não vai se arrepender. Mas eu quero também fazer propagandas aqui, né, porque tem alguns irmãos abençoados, preciosos, né, da nossa igreja, né, que prestam serviço. Tá com a hastezinha lá? Olha lá, ó. A melhor, tá? Namaju Massas. Namaju Massas. Pra você que é ali do Rio Comprido, né, final de semana ali, o nosso forte. irmão Jefferson, a nossa irmã Nayara, estão com um macarrão maravilhoso ali. Então, se você chegar tarde, você vai perder, né? Os irmãos são amigos, são pessoas preciosas para nós. Estão patrocinando também aqui o jantar hoje, né? Como é que tá isso aí? Já chegou, na verdade. Mistério, é forte. Eu acho que esse mistério vai chegar lá no culto de gratidão. Não, silêncio. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Meu Deus, é muito forte! Deus Forte abençoe demais! A nossa irmã Nayara, lá da Igreja Videira, né? Tá também a nossa logo da nossa igreja lá, Igreja Videira. Igreja Videira. Meu Deus, eu fui da Igreja Videira. Adera. Falou tanto de videira. A Igreja Videira é uma igreja que eu fui. Eu amo, os irmãos estão lá, então mora no meu coração aqui, a Igreja Videira também. Fazemos parte da Assembleia de Deus Refúgio das Águas, nosso pastor José Roberto, que é o nosso pastor presidente, e a sua esposa, a missionária Glória, estava aqui presente até aqui alguns minutos aqui atrás também, né, acompanhando aqui o nosso bate-papo com os nossos amigos, pastores, né, que Deus possa continuar abençoando, você que é da região, até que você é de longe também, porque Deus tem assim, uns negócios meio loucos, porque a nossa igreja é aqui, cara, tem gente de Campo Grande, Santa Cruz, Cosmo, tá vindo gente de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lugar. Porque Deus está fazendo. Você que está procurando uma casa Águia espiritual, voa longe, né? A águia voa longe. Refúgio das Águias está de portas abertas, com o coração pronto para estar recebendo a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Tá bom? Não fica aí perdido, achando que... Não faz isso não, é loucura, não dá tempo. Jesus está voltando. Ele está voltando logo, é breve, é muito mais rápido do que você imagina. Às vezes você acha que é o tempo de você dar uma volta, vai dar tempo, não dá, meu irmão. Não dá. Quantos testemunhos que a gente tem aí de pessoas que foram dar uma volta e, infelizmente, não voltaram mais?
Vem para Jesus, volta. E Também aqui, né? Arca Entulhos, né? Nosso irmão. Nosso irmão também lá da Dera, uma bênção também. Você que está com a sua obra, precisa de uma caçamba de entulho, procure lá nas redes sociais, Arca Entulhos. E a última coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, que você possa entrar no YouTube, no Instagram, as nossas redes da Roteando a Graça, compartilha, ativa o sininho, nos ajuda a alcançar os 1000 inscritos aí pra gente começar a fazer a nossa live às quarta-feira, ao vivo, né? Para que a gente possa estar alcançando muito mais gente. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe você. E foi um prazer, mais uma vez, estar aqui roteando a graça com os nossos irmãos. é isso, gente. Então chegamos no finalzinho. E assim, estamos indo com o coração meio partido, porque queremos ficar mais, mas Tem a parte cada um 2. tem um- Tem que ter a parte 2. tem que ter a parte 2. Então é isso, gente. Não deixe de tocar o sininho, não deixe de se inscrever, pois vai começar a ser ao vivo, tá certo? Deus abençoe, Felipe Santos. Só gratidão, só gratidão. Tamo junto. Continue nessa pegada, nessa humildade, pois Deus vai fazer infinitamente mais. Eu já vejo você lá na França. Eita, meu pai, tem muita coisa boa chegando aí. Né? Eu sempre falo, me trata bem hoje que você não sabe quem eu sou amanhã. Assim eu digo, né, para todas as pessoas, que as pessoas às vezes desprezam a gente assim, mas quando Deus sopra, vai querer tirar uma foto, aí teve a oportunidade de tirar quando estava perto. Depois que estiver na Europa, fica difícil, né? Deus abençoe Rodriguinho também, sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos terminar de uma forma diferente, aquela palhinha daquele louvor com essa voz maravilhosa. Essa voz que o inimigo tentou. Ficou só na tentativa Então mais vou uma cantar vez. uma música que eu lancei aí. Eita, vai ter lançamento Tem, também vai ser. aqui? Peraí, Não, pera aí. Eita. Pera aí. tudo, peraí, calma aí, Agita essa mesa aqui, Aqui gente. é assim, ó. É ao vivo, peraí, calma aí. Vambora, meu irmão, vambora. Já aproveita aí, mano. Meu Vamos Deus. aproveitar. É ao peraí. vivo, é ao Vai, vivo. vai. Posso então, posso? Peraí. Deixa eu limpar a câmera. Nada, nenhuma mosca voando aqui. Fica à vontade, meu jovem. Dá pra gente encerrar. Estou mudando o rumo da sua vida. Tô escrevendo uma história linda. Te preparando para um tempo que já vai chegar. Você precisa apenas confiar. Ninguém vai entender o que aconteceu e vai se perguntar como você venceu. Com um sorriso no rosto você vai dizer que tudo que me aconteceu foi o meu Deus. Eita! Isso aí. Gente, gratidão. Deus abençoe. Fui.